pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar. Confio em Boa noite, Primeira Igreja Batista de Itatiaia. É com grande alegria e louvor a Deus que nós nos reunimos nesse momento para comemorar 72 anos de vida dessa igreja. Parabéns a você que é membro dessa igreja. E nesse evento nós estamos aqui com um grupo de pastores amados, irmãos que vieram debaixo de chuva para cá hoje, para a gente ter o momento de consagração do pastor Ricardo. E nós somos muito gratos por isso. Mais um filho da igreja que vai engrossar as fileiras da pregação do Evangelho do Ministério Pastoral. Eu quero chamar nesse momento para falar para a gente das boas-vindas o presidente da Ordem dos Pastores, o pastor Renan, que depois da sua palavra também vai fazer uma oração, abençoando a gente aqui com sua oração ao Senhor Jesus. Amém. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 72 anos não são 72 dias, não são 72 horas, é uma vida, né? E eu quero parabenizar a igreja, os irmãos. Nós nos alegramos nessa noite aqui como pastores e quero já, antes de mais nada, agradecer ao pastor José Evandro por estarmos aqui e também louvar e bendizer o nome do Senhor pela vida agora do pastor Ricardo, da pastora Sandra, dos filhos. Sejam bem-vindos à Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, subseção AIBRAM. Nós o recebemos de braços abertos e nos colocamos à disposição de servir os amados, caminhar com os amados e também continuar atendendo a igreja, caminhando, cuidando dos pastores e orando para que venham mais 72 anos e quanto Deus assim nos permitir, até que o Senhor venha. Então minha palavra é de gratidão. Em meio a um contexto tão difícil, nós achamos contentamento no Senhor e um momento de nos alegrarmos na presença do Senhor. E nós vamos orar nesse momento, né? Então eu vou estar orando nesse momento e em seguida vamos estar passando a palavra de volta ao pastor José Evandro, é isso? Direto ao pastor Alexandre. Então eu gostaria de convidar o meu amigo pastor Alexandre para que pudesse estar aqui conosco. Vamos estar orando nesse momento. Se você puder se colocar de pé no teu lugar, vamos falar com o Senhor. É uma noite especial, uma noite de louvor, uma noite de adoração, uma noite em que o nosso coração se alegra de ver mais um obreiro preparado, pronto, sendo entregue para a obra, para trabalhar, para dispor no reino do Senhor. E o nosso coração não poderia estar com um sentimento diferente a não ser de alegria e de contentamento. Vamos falar com o Senhor, também orando pelo nosso preletor, pastor Alexandre Márcio, também presidente da nossa AIBRAM. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, gratos pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão, pela Tua graça, que é derramada sobre nós. Nós queremos agradecer ao Senhor por essa noite, porque essa igreja do Senhor completa mais uma primavera. É dádiva e permissão da parte do Senhor. Nós queremos Te agradecer pela vida do pastor José Evandro, da sua esposa, da sua família, de toda a igreja, todos os irmãos que compõem essa amada igreja, que continuem avançando no reino do Senhor, ganhando almas para o Teu reino, ó Pai. Também queremos agradecer ao Senhor pela vida do pastor Ricardo, da pastora Sandra, dos seus filhos, que nós nos alegramos nessa noite em vê-los nesse ato tão solene, de vê-las suas vidas sendo consagradas ao ministério pastoral, em servir ao Senhor, nas fileiras, ó Pai, de pregação do Evangelho, como bem disse o pastor José Evandro, de poder servir toda a igreja, mas toda a comunidade, em prol do amor do Senhor, em prol do avanço do Teu reino. Pai, também queremos agradecer ao Senhor nessa noite pela vida do nosso pastor Alexandre, presidente da nossa associação, orador dessa noite. Continue usando o Teu servo, que muito tem nos abençoado, que o Senhor possa colocar sempre palavras vindas do Senhor ao coração do Teu filho, para que ele continue sendo boca do Senhor para essa geração, para esse tempo. Pai, eu quero também Te agradecer por cada pastor aqui presente, a pastora. Abençoe-nos, ó Pai, nesse momento de nos alegrarmos na Tua presença. E que tão somente o Teu nome seja exaltado e glorificado. E que possamos sentir a paz do Senhor no meio de nós.
É essa oração que nós fazemos e já te agradecemos, no nome e no amor de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, a palavra está com o nosso presidente. Som. Meus queridos, boa noite a todos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sinto-me honrado e agradeço muito a Deus pela oportunidade de estar com meus amados irmãos e amigos da PIB de Itatiaia, os colegas de ministério, pastores, pastoras aqui presentes, a família, né, do nosso querido pastor Ricardo. Eu me sinto honrado porque sei o quanto esta data ela é especial na história de vida do nosso amado irmão e também desta amada igreja. Eu confesso que eu gosto muito de participar dos cultos de ordenação ministerial e dos cultos aonde os pastores estão sendo empossados. Culto de posse, culto de ordenação ministerial, eles mexem muito com o meu coração. E quando eu sou convidado para pregar num culto desse, aí a alegria ela é elevada à 10ª potência. Aí a alegria aumenta. E uma das razões, ela é bem simples. Porque nesse tempo em que nós estamos vivendo de ordenação ministerial ou num culto de posse, eu sinto a oportunidade que Deus me dá de analisar a minha própria vida. É a oportunidade que Deus me dá de desenvolver um tema que normalmente a gente não desenvolve no dia a dia da igreja. É um momento em que você vai refletir sobre a vida pastoral e sobre o ministério pastoral. E não poderia deixar de parabenizar a igreja nesses seus 72 anos, né, de igreja organizada e de um ministério profícuo na cidade de Itatiaia e adjacências. Não poderia deixar de parabenizá-la porque nesse seu período de aniversário a igreja está apresentando para o mundo, a igreja está apresentando para a sociedade mais um pastor. E como já foi muito bem dito aqui, prata da casa, né? Alguém que passou aqui, né, a sua infância, a sua adolescência e foi vivendo aí as fases da vida e foi forjado nesse lugar, enviado pelo ministério dessa igreja, e hoje tem aí a oportunidade de ser, então, ordenado ao ministério pastoral depois do concílio, e a gente sabe que é um processo muito longo para chegar até onde chegou. Então a gente participa dessa festa da igreja com o coração realmente transbordando de alegria por essa grande vitória. Quero também destacar, antes de começar a ler o texto, que infelizmente a palavra pastor, o título pastor, ele está associado a muitas coisas que desonram o nome do evangelho, infelizmente. Infelizmente, o pastor tem sido associado a atividades desonestas, a medidas de corrupção. Recentemente, isso ainda está tramitando no nosso país, né? Um grande escândalo, onde uma pastora, ao que tudo indica, manda assassinar o seu marido, que também é um pastor. Então, assim, um assassinato, né? Um crime envolvendo pastores e pastoras, marido e mulher. Ai! Algo horrível. E por isso eu não quero me prender na reflexão dessa noite simplesmente a falar do título de pastor. Mas eu quero fazer menção a o que o pastor é aos olhos da palavra de Deus. E a gente vai então refletir sobre isso, sobre as características de um homem de Deus. Quando a Bíblia fala de um pastor, quando a Bíblia fala de um líder ministerial, quando a Bíblia fala
de alguém que Deus separou para exercer a liderança da obra de Deus na terra, a Bíblia caracteriza essa pessoa como um homem de Deus, né? Ou uma mulher de Deus. E eu quero então hoje refletir com você sobre isso. E fiquei pensando assim em muitos personagens para que a gente pudesse então desenvolver esse tema, as características de um homem de Deus. E me veio à mente assim muitos personagens. Eu poderia aqui fazer menção de muitos, mas hoje eu quero compartilhar com você a experiência de um personagem chamado Samuel. Eu quero falar com você sobre a vida de Samuel e peço que você me acompanhe no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 9, e nós faremos a leitura de um único verso, que é o verso de número 6. 1 Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 6. Os que estão aqui presentes podem permanecer assentados, né, com seus corações reverentes. Você aí do outro lado da tela, nos acompanhe na leitura da palavra de Deus, que diz assim, um único verso. O servo, contudo, respondeu, presta atenção, nesta cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho que devemos seguir. Uau! Nesta cidade há um homem de Deus. Aqui mora um homem de Deus. Vamos até ele, porque certamente ele há de nos apontar o caminho que nós devemos seguir. Tudo o que ele diz, assim procede. Pai, nos abençoe nesse momento festivo, comemorativo, aonde os nossos corações estão transbordando de alegria, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Estamos felizes por participar desse momento tão único, tão singular na história do pastor Ricardo, da sua esposa, dos seus filhos e da sua família. Esse momento também, ó Deus, tão significativo na história da amada igreja aqui, ó Deus, na cidade de Itatiaia. Santo Deus, nós bendizemos o teu santo nome. Obrigado, Santo Deus, por tudo que o Senhor nos tem feito e por cada dádiva que temos recebido das tuas mãos. E suplicamos, ó Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra viva e eficaz, ela possa fazer tudo aquilo que o Senhor destinou para cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Que nosso coração esteja preparado como, ó Deus, uma terra bem adubada para receber a preciosa semente. Que ela enraize, que ela frutifique em nossos corações para a glória do teu santo nome e usa de compaixão, ó Deus, com a minha vida, dando-me, ó Deus, todas as condições necessárias para fazer a exposição das sagradas letras e falar com sabedoria e autoridade em nome do Senhor. Assim eu te peço e te agradeço por tudo, em nome do Cristo, o nosso bendito Salvador. Amém e amém. Glória a Deus. Então, queridos, o tema da nossa reflexão fala sobre as características de um homem de Deus a partir da vida de Samuel. Você pode perguntar assim, pastor, mas por que o senhor escolheu este personagem? Por que o senhor escolheu Samuel? Olha, eu tenho realmente muitas razões a dar por que escolher a vida de Samuel. Em primeiro lugar, Samuel, ele exerce o seu ministério num período de transição. Então era um momento novo. Ele é um líder para um novo tempo. Ele é um líder levantado para um novo momento. Samuel, ele foi o último dos juízes. Então, de Samuel para frente, o ministério dos juízes é encerrado. Ele é o último dos juízes. E Samuel também, ele é o primeiro dos profetas.
Então, o seu ministério é um ministério de um novo tempo. E gostaria de trazer essa reflexão, porque certamente Deus tem levantado o Ricardo e tem levantado a nós como homens para um novo tempo. E num novo tempo, a gente não tem muito domínio das coisas. A gente não sabe dar respostas para todas as coisas, porque o tempo é novo para todo mundo. E é um tempo, então, que se caracteriza pela necessidade de uma grande dependência de Deus. E Samuel, ele, no meu entender, aquilo que Deus tem colocado no meu coração, Samuel, ele caracteriza esse personagem. Um homem de um período de transição e um homem para um novo tempo. Além de ser o último dos juízes e além de ser o primeiro dos profetas, Samuel, ele também exerce a função de sacerdote. Então, esse personagem, ele consegue ser juiz, profeta e sacerdote ao mesmo tempo. Então, ele é um homem com múltiplas habilidades e com múltiplos ministérios. Como os irmãos sabem, o profeta, ele fala de Deus ao povo. E o sacerdote, ele fala do povo a Deus, né? E ele precisa, então, se desdobrar nessas múltiplas funções. Eu lembro, uma das poucas vezes que eu vi o pastor José Evandro pregando, ele falou sobre isso, né? Não sei se ele lembra, lá na Igreja Batista Central. E me chamou muita atenção quando ele disse que, normalmente, os profetas eles não eram muito queridinhos do povo. Os sacerdotes, eles eram queridos porque os sacerdotes estavam próximo do povo e tinham uma tendência muito grande a se corromper. Porque para tentar agradar o povo, eles acabavam se corrompendo e se desvirtuavam no seu ministério. Agora, o profeta, como ele estava muito ligado a Deus e muito comprometido em falar em nome de Deus, nem sempre ele falava as coisas que o povo gostariam de ouvir. E aí ele traçou esse paralelo, e eu não esqueci, mensagem bem pregada, né, pastor? Glória a Deus por isso. Eu não esqueci e trago aqui novamente. Então, a posição de Samuel era uma posição extremamente difícil. Um ministério extremamente difícil. E já começa mostrando ali as dificuldades quando ele tem que denunciar. Ele tem que denunciar as corrupções e os desagrados do seu próprio mentor. Deus usa Samuel para levantar uma voz denunciando a conduta do sacerdote Eli. E ele corajosamente, ainda novo, ele corajosamente, ele ouviu Eli dizendo: o que o Senhor tem dito a você? Diga-me tu. E ele, sem pestanejar, ele fala em nome do Senhor com autoridade, sendo ainda garoto, para o sacerdote Eli. E Eli entende que aquele garoto, ele estava falando realmente em nome do Senhor. Por isso ele é caracterizado como um homem de Deus. E a primeira pergunta, então, que eu levanto é: por que Samuel foi chamado homem de Deus? Quais seriam os ingredientes, quais seriam os componentes que existiam na vida de Samuel que fazia com que realmente ele fosse apontado como um homem de Deus? Eu estou usando aqui componente, ingrediente, eu estou usando essa linguagem de propósito mesmo, né? Porque como é que você sabe que uma pizza de calabresa é de calabresa? Porque nela tem um ingrediente, calabresa. Uau, né? Então, o que faz de uma pizza de calabresa ser uma pizza de calabresa é um ingrediente. O que faz de uma pizza de frango com catupiry ser chamada de pizza de frango catupiry é porque ela tem frango catupiry. Então, os ingredientes caracterizam a pizza da mesma forma que determinados ingredientes caracterizam a vida de um homem de Deus. Ainda falando sobre Samuel, antes de citar as características, eu gostaria de lembrar que Samuel também recebeu a honra de ungir o primeiro rei de Israel e ungir o maior rei de Israel. Além de ser o último dos juízes, o primeiro dos profetas e sacerdote, ele também
ele teve o privilégio de ungir Saul como o primeiro rei de Israel, e ele então também ungiu Davi, sendo, né, o maior rei de Israel. Então, falado, né, das razões pelas quais Deus colocou no nosso coração escolher esse personagem para meditar, vamos então às características de um homem de Deus. A primeira característica, ela pode ser vista no próprio livro de 1 Samuel, no capítulo 3. Acompanhe comigo, por favor, o que diz o versículo de número 10. Ali no versículo 10 diz assim: o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Ou seja, Samuel já havia ouvido Deus chamá-lo, só que ele ainda não tinha entendido o chamado. Então o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. E depois de ter sido orientado por Eli, Samuel então responde: fala, pois o teu servo ouve. Então, a primeira característica de um homem de Deus é entendermos que o homem de Deus é alguém escolhido por Deus. Dentro da teologia sistemática, a doutrina da eleição é uma doutrina que ela suscita muita discussão. Eu não quero aqui entrar em discussões teológicas, não é esse o objetivo. O objetivo aqui é destacar que é Deus quem toma a iniciativa de chamar os seus escolhidos para se ajuntar àquilo que Ele está fazendo na terra. Não é o homem que por si só, ele entra na vida ministerial, mas a entrada na vida ministerial é uma resposta a uma iniciativa de Deus. A gente pode ver isso na vida de Abraão, na vida de Moisés, na vida dos apóstolos, na vida do profeta Jeremias. Cada um desses líderes, eles tiveram uma experiência de chamada. E eu quero dizer ao pastor Ricardo e dizer a todos os queridos aqui presentes, a sua experiência de chamada, ela é determinante para o sucesso do seu ministério e também é determinante para a perseverança no seu chamado. Então, o sucesso ministerial e a perseverança no chamado depende da sua experiência de chamada. E se você não tem uma experiência de chamada, as lides ministeriais, as dificuldades enfrentadas no meio do caminho, vão te fazer abandonar a chamada. Porque é a convicção da honra de, mesmo sem merecer, ter sido escolhido para uma obra excelente, é que nos faz seguir em frente mesmo em meio às dificuldades. Jeremias, chamado de profeta chorão, preguei recentemente sobre a vida dele, é um dos personagens assim que eu tenho maior admiração. E quando às vezes eu começo a desanimar, eu olho para ele e falo assim: Senhor, eu sou um sem vergonha. Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor Deus. E muito obrigado pela vida do profeta Jeremias e tantos outros. Porque passar o que passou, enfrentar o que enfrentou e não abrir mão do seu chamado é resultado da consciência do valor que você tem e pela honra que Deus lhe deu em colocá-lo na liderança da obra que Ele está realizando na terra. Então, a experiência de chamada, ela é determinante para o sucesso ministerial e também para a perseverança, a permanência no chamado. Jesus Cristo levou isso aqui tão a sério que Ele chegou a ponto de dizer: olha, aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Eu gosto de comparar a chamada, né, ministerial com aquela experiência de Pedro, quando, no meio de uma grande tempestade, ele foi chamado para andar sobre as águas. Estava todo mundo ali, naquele barco. Tempestade, vento, ondas, e de repente eles escutam uma voz: não tenham medo, sou eu.
E diante dessa voz, Pedro, então, muito afoito, ele grita: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. É um louco, né? Manda-me ter contigo sobre as águas. E aí a vida ministerial é andar sobre as águas mesmo, porque não é possível. Não é possível, não é capacidade nossa. É o Senhor quem nos sustenta. E aí ele ouve o chamado. Ele ouve o chamado dizendo assim: vem. E diante desse vem, diante da força desse chamado, ele começa então a andar sobre as águas. E mesmo se distraindo, mesmo enfrentando a força do vento e se desfocando e afundando, ele gritou por socorro e o Senhor foi ao encontro dele e o colocou de pé. Então, a experiência de chamada ela é determinante para o sucesso ministerial. A experiência de chamada ela é determinante para a permanência e a perseverança no chamado. Eu poderia esticar aqui um pouquinho mais esse ponto, mas como nós temos ainda outros, eu não vou me esticar. Mas quem quiser assistir, tem ali um programinha no YouTube, né? Que fala do pastorzão, e é pastorzão com X, né? E ali tem uma sátira dele querendo abandonar o ministério, né? E aí ele está tentando fazer ali uma livezinha dizendo: aí galera, não dá mais, eu não aguento mais, eu vou abandonar isso não é para mim. E aí a mãe dele começa a importuná-lo: vem almoçar, vem jantar, que não sei o quê. Minha mãe está chamando, aí ele desce. E aí lá ele vai contar para a mãe que ele estava fazendo a live, que ele quer desistir. E aí a mãe dele fala mais ou menos assim, é engraçado, né? E a mãe dele: tu deixa de ser frouxo, rapaz. Tentaram afogar o seu pai no batistério. E aí vai falando de uma série de dificuldades, né? Que vai abandonar o ministério, coisa nenhuma, né? E ela bate com ele com a colher de pau na cabeça dele. Então, irmãos, a consciência do chamado, né? A consciência do chamado. Vamos em frente. Então, a primeira característica é que o homem de Deus é alguém escolhido por Deus. O segundo ponto que eu quero trabalhar com os irmãos é que o homem de Deus é alguém capacitado por Deus. A gente conhece a frase, né? O Deus que chama é o Deus que capacita. Deus não chama os mais capacitados. É isso mesmo. Mais capacita os chamados, né? A gente conhece isso. Irmãos, a gente precisa reconhecer que sobre a vida dos escolhidos, que nem sempre são as pessoas mais indicadas, e na sua grande maioria não são as pessoas mais indicadas, nós precisamos reconhecer uma infinidade de meios e de recursos que Deus utilizará para afiar a nossa vida, para afinar a nossa vida como um musicista, ele afina um instrumento. Assim como alguém afia uma ferramenta, assim Deus faz com aqueles que ele escolhe. E para um ministério excelente, pastor Ricardo e demais pastores e colegas aqui, para um ministério excelente, Deus espera de nós ambição pela excelência. Para um ministério excelente, Deus espera de nós uma ambição pela excelência. Quando a gente olha o que está registrado em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18, e também no versículo de número 26, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18 e versículo 26, diz assim: Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. A gente observa que o ministério de Samuel é um ministério que começa muito cedo. Já na infância, ele já está ministrando. Já na infância, ele está envolvido com a obra do Senhor. E eu sei que você é um leitor atento e você percebeu aqui um detalhe importante do texto, que vai dizer que Samuel, contudo,
Samuel, todavia. Ou seja, Samuel, diferente do que era comum, é mais ou menos isso, né? Porque é uma conjunção adversativa. E o que está distinguindo Samuel aqui? O verso 17 vai dizer: o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. E isso aqui está falando sobre os filhos de Eli. Samuel estava na casa de Eli, debaixo da tutela de Eli. E os filhos de Eli, o texto vai dizer que eles eram jovens e era muito grande à vista do Senhor o pecado deles, porque eles tratavam com desprezo. Mas Samuel, já desde pequeno, ele ministrava perante o Senhor vestindo uma túnica de linho. E dentro desse mesmo contexto, o versículo 26 vai dizer: e o menino, olha aí o texto fazendo questão de destacar, né, o infante, ainda garoto, e o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Ou seja, Samuel almejava mais, Samuel buscava mais, Samuel se envolvia mais, Samuel esperava mais. E tudo isso, certamente, pelo entendimento de que Deus tinha para ele uma trajetória de crescimento, uma trajetória de desenvolvimento, uma trajetória de ser mais. Pastores, queridos, servos do Senhor, oportunidade de qualificação pessoal e ministerial, congressos, conferências, convivências, pessoas que Deus aproximará de nós para o nosso fortalecimento espiritual, para o desenvolvimento da nossa fé, para ampliar a nossa visão ministerial. Esses recursos Deus vai colocar à nossa disposição para o nosso crescimento. E nós não podemos olhar oportunidades que Deus colocará diante de nós com desprezo. A Bíblia vai dizer que assim como um ferro afia o outro ferro, assim o homem ao seu companheiro. Então Deus vai colocar no seu caminho pessoas que elas estarão ali para limar a sua vida, né? Para ser um instrumento rígido para o seu próprio aprimoramento. E a gente precisa estar ligado nisso. Porque o Deus que chama é o Deus que capacita. E Deus vai usar circunstâncias, Deus vai usar pessoas para o próprio aprimoramento, para o desenvolvimento de atributos que precisam crescer dentro de você. E não despreze essas oportunidades, não despreze esses recursos que Deus há de usar. Um dos textos que me deixa muito triste na palavra de Deus é aquele quando Deus levanta um jovem, né, que ele vem de uma outra região para trazer uma palavra em nome do Senhor na terra de Judá, e o texto vai dizer que naquela terra tinha um velho profeta. E foi necessário Deus levantar um profeta de uma outra região para vir profetizar naquela região, porque aquele velho profeta, ele já havia caducado. E eu acredito que o destaque ali não é a idade. Acho que ali o destaque é que ele envelheceu ministerialmente, quando na verdade ele deveria, à medida em que o tempo passa, ele deveria amadurecer espiritualmente, ele deveria amadurecer ministerialmente, mas o tempo passou e roubou a paixão ministerial daquele homem, e ele ainda dá uma orientação errada para o jovem, e o jovem acaba cometendo um erro por causa da má influência do velho profeta. Então, o homem de Deus, ele é alguém capacitado por Deus. Terceiro ponto. O homem de Deus é alguém que trabalha com Deus e trabalha para Deus. Isso a gente também pode ver na vida de Samuel. Acompanhe comigo 1 Samuel, capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 17.
esses 3 versículos, eles dizem assim, do 15 ao 17. 1 Samuel capítulo 7, do 15 ao 17. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias de sua vida. E eu tenho aprendido que realmente o pastor ele não aposenta. Ele, na verdade, ele só vai mudando o seu estilo ministerial. Tem hora que ele está igual um soldado ali, na linha de frente, ali, chutando tudo, guerreando tudo, com a ponto .50, pá, pá, pá. Daqui a pouco tempo vai passando e ele está numa outra fase, né? Daqui a pouco tempo vai passando, aí ele já está numa fase, né, de gerência, de planejamento, né, e ele sai um pouco da execução, e daqui a pouco ele já está numa fase de conselheiro, não é isso? Porque ele já viu muita água passando por debaixo da ponte, e ele é uma riqueza de sabedoria espiritual. E não tem como pegar, né, o já vovozinho assim e desprezá-los. E o texto está dizendo, é isso aí. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias de sua vida. Um ministério de longa duração, ainda que passando por fases diferentes. A cada ano, olha só, percorria Betel, Gilgal e Mispá, decidindo as questões de Israel em todos esses lugares, mas sempre retornava a Ramá, onde ficava a sua casa. Ali, ele liderava Israel como juiz e naquele lugar construiu um altar em honra ao Senhor. Então, o homem de Deus é alguém que trabalha para Deus e alguém que trabalha com Deus. A gente vê aqui em Samuel garra, a gente vê em Samuel disposição, a gente vê em Samuel disponibilidade. Ele tem disposição, ele vai de um lugar para o outro, e o texto vai dizer que ele faz isso todos os anos. E ele foi fazendo isso todos os anos da sua vida. Então ele tem garra, ele tem disposição, ele tem disponibilidade, ele tem organização. Então ele consegue ver uma necessidade de curto prazo, uma necessidade de médio prazo, uma necessidade de longo prazo. E eu aprendi, num momento muito difícil da minha vida ministerial, que a vida ministerial ela não é uma corrida de 100 metros rasos. E se alguém tivesse me dito isso no dia que eu comecei o ministério, eu manteria uma cadência melhor, né? Parece que deram o tiro, foi dada a largada, tá! Eu olhava para o lado e 100 metros depois eu estava com a língua no joelho, cansado, querendo desistir, achando que eu não servia para isso, Deus escolheu errado. E aí Deus começou a me mostrar, não, Alexandre, é maratona. Ó, devagar e sempre. Vai embora. No passinho. E por um ritmo errado, empregado, quase que no meio do caminho eu paro a caminhada e paro a chamada. Então, o trabalho, ele tem curto prazo, tem médio prazo, tem longo prazo. Duro é conviver com um pastor preguiçoso. Eu não tive muitos pastores assim, né? Eu não fui ovelha de muitos pastores. Eu tive a alegria de ser pastoreado pelo pastor Balbino, e ele foi meu pastor durante muitos anos, e logo depois eu fui para o pastorado. Então, eu tenho, graças a Deus, referência de ter sido pastoreado por homens trabalhadores. Homens que trabalhavam para Deus, com amor, com dedicação, com as suas lutas, e homens que trabalhavam com Deus, porque eles eram parceiros de Deus, né? Viviam numa parceria com Deus. Mas triste é um rebanho ser pastoreado por um pastor que não gosta de trabalhar. E graças a Deus, e assim eu espero, não é essa a nossa realidade. Porque uma das marcas do homem de Deus é o trabalho. Se envolver com a obra ministerial é trabalhar mesmo. Eu tenho aprendido, ainda que novo no ministério, mas eu tenho aprendido que o pastor, ele vive a vida das pessoas desde o berço até a sepultura. Tudo que envolve a vida de um ser humano, a
a ação ministerial, ela entra em vigor. O pastor, ele se envolve com a vida das pessoas. E esse trabalho não é um trabalho fácil. Não é um trabalho fácil. É um trabalho muito difícil. É um trabalho muito penoso. Eu costumo dizer lá para os meus seminaristas que pregar é o filé mignon do ministério. É o momento em que a gente está aqui em cena, né? Esse aqui é o filé mignon. O de segunda a segunda, o exercício subterrâneo, o trabalho que ninguém vê, as chamadas, os telefonemas, os locais, as situações, os dramas, as tristezas, as raivas, as decepções, situações que às vezes você não pode falar com ninguém, nem mesmo para o cônjuge, né? Mas somente para Deus. Cuidar do povo de Deus dá muito trabalho. E eu ainda fico admirado com aqueles que querem ir para o ministério. São doidos. Eu não queria. Moisés não queria. Não é isso? O Jeremias não queria. Isaías não queria. Então, porque quem realmente tem consciência do que é, não estou querendo dizer que o pastor Ricardo não tem consciência não, tá, pastor? Já está calejado já. Né? Mas em sã consciência... Poxa, eu estou ali jogando bolinha de gude com meus coleguinhas e eles perguntaram, o que você quer ser quando crescer? Poxa, quando eu crescer eu quero ser pastor. É doido, quem pensa assim é doido, entendeu? É doido. Ai, 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 glória a Deus. Mas é trabalho, e a vida de um homem de Deus ela é caracterizada também pelo trabalho. Seguindo em frente, em quarto ponto, um homem de Deus é alguém que confia em Deus. Eu estou falando aqui coisas tão óbvias, né? Mas que às vezes passa tão despercebido. Um homem de Deus é alguém que confia em Deus. 1 Samuel capítulo 7, versículo de número 3, diz assim, e Samuel disse a toda a nação de Israel, se vocês, olha aí, o líder com o povo, né? Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então, voz profética, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Sabe por que vocês estão nessa opressão aí? Sabe por que vocês estão vivendo dessa maneira? Sabe por que a vida de vocês está assim? Porque falta consagração, porque falta fidelidade. E ele empenha ali a palavra porque ele confia em Deus. Ele está dizendo algo que o povo precisa tomar uma atitude, e ele está dizendo, se vocês fizerem conforme o Senhor diz, e se vocês fizerem conforme o Senhor espera, vocês vão ver o resultado. E ele fala isso porque ele confia em Deus. Ele não está usando aqui uma palavrinha de motivacional, não. Ele não está aqui querendo usar um discurso meio coaching, não. Ele está dizendo aqui algo porque ele confia em Deus. Ele sabe o que significa uma aliança com Deus. Ele sabe a importância para Deus da fidelidade. E, como pastor, nós precisamos nos comportar diante da congregação e exercer o nosso ministério como pessoas que confiam em Deus. Recentemente, no aniversário da nossa igreja, com a pandemia, nós ficamos preocupados como iríamos realizar o culto. Não caberia as pessoas que foram convidadas para a festividade do aniversário dentro do templo. E resolvemos então colocar para fora. Nos organizamos para fora. Ornamentação, tudo fora. E aparelhagem de som, tudo para fora. Fizemos no quintal da igreja, ao relento. Quando deu 6h40, algumas pessoas começaram a recolher os instrumentos porque começou a chover. E aí perguntaram, pastor, e agora? O que nós vamos fazer? Não sei. Pastor, mas o culto vai começar daqui a 20 minutos, as pessoas estão chegando.
Falei, vamos lá para dentro e vamos orar. E aí fomos lá para dentro orar. E passamos ali cerca de 10, 12 minutos em oração diante do Senhor. Senhor, o culto é para o Senhor, a obra é do Senhor, nós nos preparamos, nós organizamos, nós convidamos, o preletor está aí, os instrumentos, compramos equipamento, nós ornamentamos, estamos a semana toda trabalhando nisso e nós precisamos de um bom tempo para cultuar ao Senhor. E se continuar chovendo, a gente vai cultuar debaixo de chuva mesmo, mas nós estamos aqui para cultuar ao Senhor. Agora, se o Senhor quiser, e tem que lembrar que no dia anterior choveu, e o pessoal estava passando lá rodo, lá no gramado, lá, tirando as poças, né? Se o Senhor quiser, a gente sabe que o Senhor bem tem poder para cessar essa chuva. E quem esteve presente lá na festividade do aniversário viu isso. Secou até o pastor Roosevelt terminar de pregar. Acabou a pregação, fizemos as considerações. Quando oramos, começou a chover. E aí a gente foi carregando os instrumentos debaixo de chuva. Então, um homem de Deus, ele é alguém que ele confia em Deus. Ele sabe do que Deus pode fazer. E ele acredita nisso. E ele leva o povo a acreditar nisso. Porque, irmãos, sem fé, a chamada ministerial perde sentido. Irmãos, sem fé, não haverá entrega necessária para ser treinado e preparado para a obra do Senhor. Sem fé, todo o trabalho das nossas mãos será infrutífero. E tudo isso, irmãos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para ser um homem de Deus, um homem de Deus é alguém que confia em Deus. E nós somos chamados para esse tempo, que eu acredito, você não precisa acreditar nisso, que está sendo caracterizado como um tempo de apostasia. Um tempo de esfriamento de fé. Um tempo de ceticismo. Você não sabe o que é verdade e o que é mentira. Você vai confiar o quê? É fake news? Não é fake? Então o mundo está sendo preparado para aquilo que Jesus Cristo falou que seria o mundo na época em que ele viesse. Porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? E se na vida do homem de Deus não é visto fé, você vai esperar fé de quem? Então, a confiança em Deus também é um ingrediente que marca a vida de um homem de Deus. Samuel, um homem de Deus, porque Samuel, um homem de fé. Quando todos duvidam, quando não há ninguém que acredita, é ali que se faz necessário a presença de um homem de fé. É ali que se faz necessário a presença de um homem que confia em Deus. E no versículo 9 e no versículo 10, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 9 e versículo 10, diz assim: Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Aqui a gente vê obediência integral, né? Ele clamou ao Senhor em favor de Israel. E o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Samuel está lá adorando, está lá chamando, clamando, está intercedendo. Os filisteus se aproximam, começa o combate. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico e foram derrotados por Israel. E isso aconteceu porque aquele homem de Deus estava na brecha, orando, o povo lá guerreando, e o homem de Deus estava ali, exercitando a sua fé, clamando ao Senhor, clamando aos céus, aguardando a resposta que vem do alto, aguardando a manifestação do sobrenatural. E o texto vai dizer que milagrosamente Israel venceu. Glória a Deus por isso. Último ponto. A gente já viu até aqui que um homem de Deus é alguém escolhido por Deus. A gente já viu que um homem de Deus é um homem capacitado por Deus.
Um homem de Deus é alguém que trabalha com Deus e trabalha para Deus. Um homem de Deus é alguém que confia em Deus, é um homem de fé. E o último ponto, para a gente encerrar, eu gostaria de destacar que um homem de Deus é alguém humilde o bastante para atribuir todo o seu sucesso e todas as suas vitórias exclusivamente a Deus. Um homem de Deus é alguém humilde o bastante para atribuir todo o seu sucesso e todas as suas vitórias exclusivamente a Deus. E eu quero encerrar com aquele versículo que é bem conhecido do livro de 1 Samuel, que está ali no capítulo 7, versículo 12, aonde Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu o nome dessa pedra Ebenezer. Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, Samuel, ele não fez propaganda de si mesmo. A vitória veio. O exército inimigo foi derrotado. Eles se aproximaram do campo de batalha pensando em vencer Israel. Os filisteus vieram com violência, vieram feroz, mas o Senhor derrotou o exército dos filisteus diante dos olhos de Israel. E Samuel, ele poderia muito bem se engrandecer nesse momento. Ele poderia, com uma grande oportunidade, com um grande oportunismo e com grande perspicácia, ele poderia se promover naquele momento. E, muito pelo contrário, ele pega a pedra, ele a estende, ele coloca ali como um marco, e ele diz: gente, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele promove a glória de Deus com as suas palavras e com as suas ações. Um homem de Deus, ele sabe que foi escolhido por Deus por sua bondade e amor. Por causa da bondade e por causa do amor de Deus. Um homem de Deus, ele sabe que foi capacitado por Deus por causa da graça de Deus. A palavra graça, caris, ela é o radical de carismata, que dá a ideia de dons espirituais, de capacitações especiais para exercer a obra do Senhor. E essa capacidade para fazer a obra do Senhor é graça de Deus na nossa vida. Um homem de Deus, ele trabalha para Deus por causa da sua gratidão. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem concedido. Um homem de Deus, ele confia em Deus porque ele sabe o tamanho do poder do seu Deus. Um homem de Deus, ele se porta com humildade na obra de Deus, pois ele sabe com clareza quem é o servo e quem é o Senhor. Certa vez, eu escutei uma pessoa dizendo que ela colocaria Deus na parede e Deus teria que responder à oração dela. Deus teria que fazer aquilo que ela estava falando com Deus. Deus tinha que fazer, porque ela era dizimista fiel. Deus tinha que fazer. Eu falei: filho, você não entendeu ainda quem é o Senhor e quem é o servo aí da história. Deus não é o seu garçom, aonde você bate ali o sininho e faz um barulhinho e Deus vem então rapidinho, Pois não, em que posso servi-lo? Querido, Deus não existe para realizar os seus sonhos. Você foi criado para cumprir os propósitos de Deus. Antes de você nascer, Deus já estava realizando uma obra na terra. E a sua felicidade é a alegria de ter sido chamado para participar dessa grande empresa.
Poxa, pastor, pegou mal, hein? Matou o sermão. Chamou a igreja de empresa, matou o sermão. Não, irmãos, eu uso a ideia de empresa somente para destacar. Se você fosse chamado para trabalhar numa grande multinacional, você falaria dessa empresa com orgulho, porque você sabe que você trabalha numa empresa de sucesso. É tão somente por isso que eu estou falando da igreja aqui como empresa. Na verdade, a igreja é esse organismo organizado da qual Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você foi chamado para servir a Deus num empreendimento cujo sucesso já está garantido pelo Senhor da obra. Me acompanhe nessa oração de louvor e de adoração ao nosso Deus. Senhor, obrigado. Obrigado por essa noite festiva, momento de culto e de adoração ao teu santo e bendito nome. Obrigado, Santo Deus, porque ao longo dos séculos o Senhor chamou e continua chamando homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, anciãos, pessoas para se unir e se juntar àquilo que o Senhor está fazendo na terra. Obrigado, Pai, estar envolvido com esse empreendimento do Senhor nos coloca numa posição de grande honra, Pai. Nós não merecemos, não deveríamos, Pai. Não somos dignos de tal bênção, Pai. O Senhor nos chama para um ministério excelente. Que o Senhor nos ajude, Pai, a exercer com dignidade e honra. De forma alguma macular o teu santo nome, de forma alguma escandalizar o teu santo evangelho e atrapalhar o progresso do teu reino. Pai, com muita humildade, usa, Senhor, as nossas vidas e ajuda-nos, ó Deus, a melhorar cada vez mais. Pai, se não for o Senhor operando em nós e através de nós, Pai, não teremos, ó Deus, sucesso e não seremos bem-sucedidos. Mas, ó Deus, Samuel, ele foi esse grande homem de Deus que afetou, que influenciou significativamente, ó Deus, a sua era, a sua época. Porque, ó Deus, desde a infância, ele foi ajustando a sua vida ao chamado do Senhor. Teu nome seja bendito. Se porventura, ó Pai, há alguém aqui entre nós, Pai, que está adiando a sua chamada ministerial, se envolvendo com outras coisas, sendo sufocado com os cuidados desse mundo e deixando para depois o chamado do Senhor, Pai, que essa noite seja noite de quebrantamento, seja noite, ó Deus, de prostração, seja noite, ó Deus, aonde corajosamente esse meu irmão, esse meu amigo, essa minha amiga, essa minha irmã, venha dizer em alto e em bom som para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus, conte comigo. Eu não quero mais fugir, eu não quero mais adiar, eu não quero mais deixar para depois o que hoje eu entendo que eu preciso fazer agora. Que o Senhor a todos abençoe. Assim nós pedimos a tua bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Gostaria de saudar os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Gostaria de parabenizar também essa amada igreja por mais um ano de vida, 72 anos de pregação do Evangelho. Quantos frutos, né, pastor Cléus? Essa igreja já deu, quantos pastores já foram formados, quantos seminaristas foram enviados, músicos, e quantas pessoas nesses 72 anos foram abençoadas
e entregaram a vida a Jesus através dessa amada igreja. Eu fui batizado na primeira igreja batista de Itatiaia. Antes de me mudar para Resende, nós congregávamos na primeira igreja batista em Itatiaia. Eu tive o privilégio de, durante um período da minha adolescência, ter o Ricardo, pastor Ricardo, como meu professor de EBD na adolescência. E hoje eu estou aqui, né, me sentindo muito honrado, né? Adolescência que tem, acho que uns 10 anos atrás, por aí, pouca coisa. E hoje estou aqui, recebi essa incumbência, né, de entregar um presente precioso que nós precisamos utilizar muito bem no nosso ministério, que é a palavra de Deus, ao Ricardo, né? O presentear com a palavra de Deus. E gostaria de convidar então o Ricardo que vem aqui, e eu gostaria de deixar um versículo, Ricardo, que Deus colocou no meu coração quando a gente estava orando. Vem cá, Ricardo, pertinho aqui. Isso. E quando eu estava orando, Deus colocou no meu coração, que é Efésios 6, e provavelmente você já pregou nesse texto várias vezes, mas é apenas o versículo 17, a parte B, mas o versículo ele diz assim: usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo aqui ele está nos convidando, né, a vestir toda a armadura. E a armadura que Paulo se refere aqui, todos os itens da armadura são de proteção, mas tem um item só, que é exatamente a palavra, que é o nosso poderio de ataque. Mas o que eu gostaria de deixar para que você guarde no seu coração, Ricardo, é que o Senhor ele nos chama não apenas para ler a palavra de Deus, não apenas para examinar, não apenas para estudar, mas principalmente para viver a palavra de Deus. A gente tem vivido um contexto onde a gente precisa ensinar mais que nunca através da nossa vida, assim como você já tem feito, assim como você fez na minha vida. Quando eu vi o pastor Alexandre falando das características, né? Você é um homem de Deus incontestável, você edifica a vida das pessoas que estão ao redor, você já vive a palavra de Deus, né? Muito antes que eu me converti muito jovem já, mas assim, fui criado na igreja, mas me converti já tarde, fui para o ministério, atendi o chamado de Deus também, e estou sendo afiado, né? O pastor Alexandre pregou. E o ministério, no ministério, na prática, nós sempre estaremos sendo afiados pelo Senhor a viver a palavra de Deus. Às vezes nós oramos assim ao Senhor: Pai, me dê mais fé. Mas o Senhor ele vai nos colocar em situações para que a gente aprenda a ter fé, a exercitar a nossa fé. Senhor, me dá mais paciência. Deus vai nos colocar em situações para que a gente exerça a paciência. E isso é lindo demais, saber que Deus ele nos ensina e ele nos amola, né? Ele nos afia na prática, é no dia a dia. É ler a palavra de Deus, examinar, meditar na palavra de Deus, mas principalmente que você continue vivendo a palavra de Deus, sendo afiado cada vez mais através da palavra de Deus, através da sua convivência e da sua caminhada ministerial. Que Deus te abençoe, é uma honra para mim, tá bom, Ricardo? Está entregando esse presente tão valioso que você vai usar durante todo o seu ministério. Que Deus te abençoe, tá?
tá bom? Com essa família linda que você tem, você continua cumprindo aí o chamado de Deus na sua vida. Tá joia? Amém. Pastor, vou convidar o pastor que vai fazer oração de consagração. E aí ele convida, né, dá a sua palavra inicial e depois convida os demais pastores para estarem aqui à frente, junto com a família. Ricardo e Sandra quiserem já vir para sentar aqui, junto com os rebentos. Pode pegar o microfone aí, pastor. Aperta esse Graças e paz, amados. Fico alegre de estar aqui na Primeira Igreja Batista em Itatiaia, a qual um tempo não muito atrás fiz parte dessa igreja, onde hoje o Ricardo trabalha na congregação, onde tive a honra de dirigir a congregação, e fico alegre pelo chamado de Deus na sua vida, pelo cuidado de Deus, por aquilo que o Senhor tem feito, né? Essa igreja é uma igreja especial, guardada no meu coração, e creio que daqui, como já foi falado, saiu vários pastores, seminaristas, hoje pastor Hamilton, né, que hoje é o meu pastor presidente, mas que o Senhor possa abençoar a sua vida grandemente. Quero convidar todos os pastores a estar aqui. Esse momento único. Pediu, amados, que se ajoelhe, seus filhos também. E nós, pastores, vamos estar estendendo as vossas mãos. E vamos estar orando nesse momento. Senhor nosso Deus, Pai, te agradecemos por esse momento que estamos aqui, Pai, na beleza da tua santidade. Deus, confirmando aquilo que o Senhor já colocou no coração do teu servo, Pai, desde o momento que chamou. O Senhor escolheu, Deus, o Senhor preparou para esse momento. Sabemos, ó Pai, que o chamado arde em nossos corações. Talvez não entendemos no momento, mas compreendemos e cumprimos o ID do Senhor. Como é importante, ó Pai, cumprir em tempos difíceis, mas sabemos a importância do ministério pastoral, do ministério, ó Pai, o qual o Senhor chamou para cuidar das ovelhas, para orientar, para caminhar, Deus, diante de Ti. Somente Ele, mas como a sua esposa e seus filhos, que vão estar nessa caminhada junto, ó Pai. É tão importante, ó Pai, quando o Senhor chama e chama conjuntamente a família para essa boa obra. Senhor, sabemos, ó Pai, que o Senhor os separou, que o Senhor os selou, que o Senhor tem chamado, Deus, e tem confirmado esse chamado na vida do teu servo. E nesse momento, ó Pai, único, ó Pai, em cumprir aquilo que o Senhor colocou e ardentemente na sua igreja, e confirmando, ó Pai, confirmando aquilo que o Espírito Santo já tinha falado em seu coração. E hoje a igreja está cumprindo, ó Pai, o ID, aquilo que o Senhor tem colocado no coração, preparar obreiros para uma boa obra, obreiros para a pregação do Evangelho, obreiros, ó Pai, para falar do amor a quem seja, qual for o seu caso, aonde quer que queira colocar ele, ó Pai. O Senhor estará com ele e a sua família em todos os momentos. Sabemos que há momentos difíceis, que há momentos, ó Pai, que, como já foi falado aqui, que pensamos em parar, mas o Senhor sempre arde em nossos corações, dizendo: eu te chamei, eu te chamei, eu te escolhi, e vou dar força para você continuar, para que você possa ser o instrumento meu
para falar a este mundo, ó Pai. E nesse momento, ó Pai, estamos aqui com as mãos estendidas, dizendo a essa igreja, ó Pai, que hoje estará aqui representada pelos seus pastores e alguns familiares e aqueles que vão estar na internet, ó Pai, assistindo este culto, mas que o Senhor venha selar no coração. E nesse momento, ó Pai, não mais o irmão Ricardo, mas o pastor Ricardo, Deus, e a sua família para esse chamado maravilhoso. Essa é a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus amado. Amém, Jesus, e amém. Ok, vamos ajudar esse rapaz a levantar, sua esposa também. Isso, eu quero, em nome da igreja, chamar alguém para receber, membro da igreja, para receber o pastor Ricardo aqui, o novel pastor Ricardo. Eu quero chamar o irmão Jonas, em nome da igreja, para vir dar um abraço nesse rapaz. Esse aí pode aglomerar, não tem problema não. Quando o Ricardo nasceu, quem pegou no colo foi esse rapaz aí, olha. O cabelo estava pretinho na época. Isso aí. Agora eu vou passar a palavra ao pastor Ricardo, que vai usar aquele microfone ali para falar. Alan. Vou pegar a Bíblia aqui, né, que eu acabei de ganhar, meu presente. E eu quero agradecer. A minha primeira palavra é a palavra de gratidão a Deus. Deus, ele tem caminhos. Deus, ele tem maneiras. Deus, ele tem o jeito dele de fazer as coisas. Às vezes a gente imagina de uma maneira, a gente pensa que as coisas vão acontecer num formato, mas Deus é quem tem a última palavra. Deus é quem diz, é assim, é desse jeito e é dessa maneira. E eu fico muito feliz, porque hoje a gente está vivendo esse momento, então eu quero agradecer a Deus por esse momento que estamos vivendo. Agradecer aos amados pastores também, que têm nos recebido com tanto carinho, que têm estado de braços abertos para esse novo momento que eu estou vivendo aqui na nossa região, aqui na nossa igreja. Quero agradecer a minha família, meu pai aqui representado, que durante toda a minha trajetória, sempre apoiando, sempre incentivando, sempre dizendo, vai em frente, é isso mesmo, né? E hoje nós estamos aqui nessa conquista. Quero agradecer a amada igreja. A minha história está aqui. Hoje a gente tem aqui, num tempo diferente, um tempo de pandemia, nós estamos nos falando assim por vídeo, mas nós temos representantes aqui da igreja, a irmã Adi está aqui, Marilene, irmã Priscila, irmão Nininho. Essa é a minha igreja. Eu nasci aqui. E é tão lindo ver como Deus faz as coisas. Já tive a oportunidade de caminhar em outros lugares e ser abençoado, e ser tremendamente abençoado, mas hoje o Senhor traz uma alegria excelente, uma alegria diferente no meu coração, por Ele completar um ciclo nesta casa, nesta igreja. E eu louvo a Deus por isso, por essa igreja, por tantas histórias vividas aqui, e porque em todos os momentos eu senti, eu percebi, eu presenciei essa igreja me abraçando, me sustentando, me encorajando. Muito obrigado. É uma honra, nos 72 anos de vida dessa igreja, eu poder estar aqui dizendo muito obrigado, porque os irmãos acreditaram, porque os irmãos apoiaram aquele chamado que Deus fez no meu coração. Muito obrigado. Minha família, que tem caminhado aí comigo Sandra, ao longo de 14 anos, os meninos aí na caminhada, sabemos que ainda temos grandes desafios pela frente, mas eu louvo a Deus porque o Senhor me deu uma companheira idônea. Deus me deu uma família, que é uma família para onde o Senhor diz, vamos, minha família está do lado e a gente vai juntos, crendo que o Senhor tem uma obra e um propósito na nossa vida, na nossa família. Quero agradecer também de uma forma especial a Hamilton, pastor Hamilton. Enquanto ele estava aqui falando,
me entregando a Bíblia, o presente. É um filme que vai passando na cabeça da gente, né? E diante de tudo que a gente ouviu aqui da mensagem também, do pastor Alexandre, como é bom servir a Deus. Como é bom insistir naquilo que Deus está falando no nosso coração. E como é bom ver o pastor Hamilton hoje, vivendo a vida que tem vivido e sendo esse testemunho, como também um filho dessa casa. Então eu só tenho uma palavra de gratidão a tudo isso. E eu quero encerrar dizendo muito obrigado, pastor Evandro, irmã Marilene, porque quando eu regressei de Belo Horizonte, a igreja estava começando a viver um processo de transição. Estava ficando sem pastor. E aí, no meio desse processo todo, Deus trouxe o pastor Evandro, irmã Marilene, para ser os pastores nessa igreja, os líderes dessa igreja. E aqui houve acolhimento, aqui houve um braço aberto, aqui houve um respeito e uma consideração por tudo aquilo que Deus já estava desenvolvendo na nossa vida. Então, a nossa palavra de gratidão, por ter um coração tão generoso, um coração tão aberto e tão sensível para aquilo que Deus está construindo na nossa vida e na nossa família também. Então, que Deus seja tremendamente louvado, porque temos aqui homens e mulheres abençoados e que ouvem o coração de Deus. Que venhamos viver muitos anos, proclamando a boa e a excelente palavra do Senhor. Muito obrigado a todos.